Olá, sexta-feira, vamos encerrar a semana muito bem, não é? Continuando aqui a nossa leitura, mais um trecho da passagem do Leandro Montim pela África, tá? Vou virar para cá, tá bom? Vamos lá então. Estava dormindo no ônibus que tinha partido de Arusha, ainda de madrugada, em direção a Dar es Salaam, no extremo leste da Tanzânia, quando Rick e Ana Maria me acordaram com o sol nascendo. Olha! Ana disse apontando para o lado esquerdo. Eu deixei vocês curiosos, né? Na janela do ônibus, mais bonito que um quadro do Louvre, estava o místico Kilimanjaro, o vulcão mais alto da África, com 5.895 metros. Tínhamos feito uma viagem na semana anterior para tentar vê-lo, mas a neblina o cobriu o dia inteiro. Nossa tentativa frustrada daquele dia estava sendo agora recompensada. A imagem evidenciava pouca neve no topo. Não saberia dizer se esse fenômeno era devido apenas à estação do ano ou ao forte calor de final de janeiro, ou se também era uma comprovação preocupante do que os cientistas da NASA têm mostrado por meio de fotografias sobre o derretimento do gelo do topo do Kilimanjaro, um sinal claro e vital do que está acontecendo no planeta Terra devido ao aquecimento global. De Dar es Salaam, tomaria o trem de 3 dias que cruza toda a Tanzânia até a Zâmbia. Como tinha 5 dias até a partida, fui conhecer uma ilha rodeada de águas azuis do Oceano Índico, a leste da costa africana. Zanzibar é um arquipélago que serviu como base para viajantes que percorriam o Oriente Médio, a Índia e a África. A ilha principal serviu como residência para muitos sultões da Arábia, até a unificação da ilha, Zanzibar, com o continente, Tanganyika, para formar a Tanzânia. Em Zanzibar, se usa com frequência a expressão Hakuna Matata, e aquela era a oportunidade de aprender e experimentar um pouco mais sobre a filosofia Problem Free. Essa é uma expressão do Swahili que significa no worries. Diferentemente do que parece, ela não significa se ausentar das responsabilidades, e sim do tormento das preocupações e das aflições da mente. Com a mente constantemente preocupada, nossa vida perde a beleza. Os africanos a usam no momento adequado. Não a falam a toda hora e sempre dizem a expressão com um sorriso. Por exemplo, quando não sabemos como resolver um problema que supostamente irá acontecer no futuro, a aceitação desse não saber é uma desse não saber é fortalecida com um Hakuna Matata. Quando efetivo, parece haver uma diminuição na tensão e a energia fica mais leve.
quer dizer, não se preocupe, a solução irá aparecer na hora certa, tudo vai ficar bem. A mente perde a agitação. Parece uma brincadeira africana, mas esse mundo seria outro se o ser humano não se preocupasse tanto com todos os problemas e pensamentos que passam pela cabeça e vivesse mais a alegria contida no momento presente. Hakuna Matata é um poderoso ensinamento espiritual, pois ele afasta problemas que não são reais, que normalmente são projeções da mente no futuro e que causam ansiedade e aflição. Infelizmente, Rick e Ana Maria não puderam seguir de trem até a Zâmbia e me despedi dos amigos ali. Ainda me lembro dos seus rostos dentro do carro enquanto partiam. Estava chegando a hora de cruzar o continente de leste para oeste, da Tanzânia até a Namíbia. Pela internet, já tinha realizado a compra da passagem de volta para o Brasil, cujo voo partiria da Namíbia. Assim, sem saber como, eu deveria cruzar a Tanzânia e parte da Zâmbia de trem, e depois Zimbábue, Botsuana e finalmente a Namíbia. No caminho, uma África desconhecida. Faltava cerca de um mês e algumas aventuras para concluir a minha viagem. Dirigi-me até a estação de trem chamada Tazara, que combina os nomes Tanzânia, Zâmbia e Railway. A ferrovia liga o porto de Dar es Salaam, na Tanzânia, com a distante cidade de Kapiri-Mposhi, na Zâmbia, já no centro do país e do continente. A estrada de ferro tem 1.860 quilômetros de extensão e o trem leva 3 dias até o destino. Torcia por um trem de qualidade razoável, já que não esperava nenhum luxo por ali. O conforto da minha morada naqueles dias dependia da qualidade do trem, do qual não tinha nenhuma informação. A construção da ferrovia foi financiada pelos chineses para facilitar o comércio e transporte do cobre da Zâmbia até o litoral, sem o pagamento de impostos. A ferrovia é apelidada como Great Uhuru, que significa liberdade em Swahili. Relatos contam que, pelo fato de os trilhos terem sido construídos em meio à floresta selvagem, muitos trabalhadores foram devorados por leões e leopardos. Era uma tarde quente e eu era o único não africano na estação, até minutos antes do embarque, quando chegou um pequeno grupo de europeus. O trem partiu 1 hora atrasado e levaria 3 dias até seu destino
em Kapiri, na Zâmbia. Logo no embarque, percebi que a categorização de primeira classe estava bastante distante do que a denominação sugeria. O ar-condicionado era a janela aberta e fui avisado de que deveria fechá-la perto das estações, porque as crianças dos vilarejos jogavam pedra para dentro dos vagões. Estava muito quente dentro do velho trem, cuja estrutura de ferro era uma carcaça barulhenta. A cabine onde me acomodei pode ser descrita como um compartimento muito pequeno de 2 beliches. O espaço para as bagagens era insuficiente. Um senhor africano, baixo, usando chapéu islâmico. Há muitos muçulmanos naquela região, especialmente em Zanzibar. Então, esse senhor se acomodou na outra cama. Ver um homem com semblante pacífico na cabine me confortou um pouco, uma vez que naqueles caminhos havia habitantes que se sentiam orgulhosos por roubarem turistas sem precisar fazer uso da violência. Ainda durante a partida, avistei crianças correndo ao lado do trem, abanando, sorrindo, correndo. Pareciam se divertir e estavam a uma distância segura do trem, e pedras jogadas não poderiam nos alcançar. O calor africano nos obrigava a manter a janela aberta. O visual da janela do trem era o lado mágico da viagem. Uma pintura verdejante que mudava de desenho a todo instante. Coloquei parte do corpo para fora do trem e fotografei o pôr do sol daquele dia que começava a se esconder por trás da selva africana. Vi na imagem da câmera que a luz laranja de seus raios refletia na lateral metálica do trem, qualificando a fotografia como uma das minhas favoritas. Além disso, o pôr do sol mostrava sempre a direção que deveria seguir, rumando sempre para oeste, para voltar ao Brasil. Estava no vagão-restaurante, onde havia 2 fileiras de mesas, uma em cada lado. Na janela da cozinha, vi pratos sujos empilhados e decidi não olhar para dentro para não perder a fome. Uma garçonete me perguntou: carne, frango ou peixe? Você tem comida vegetariana? Ela deu uma risada alta, mas em seguida parou e recobrou a postura profissional. Até esse ponto do livro, não escrevi muito sobre alimentação. A alimentação pode ser um interessante meio de conhecimento de nós mesmos. Cada um tem seu caminho. Muitos ainda não têm o corpo preparado para mudanças radicais. E é sempre importante respeitar isso. Assim como deixar a porta aberta entre as cozinhas vegetarianas e veganas e não vegetarianas.
dentro de nossa mente para que a mudança, se for o caso, seja saudável e consciente. O ego espiritualizado adora anunciar que é vegetariano, como se fosse uma posição de superioridade. Meu organismo, após 6 anos sem ingestão de carne, respondeu com níveis mais altos de glicemia, pela maior ingestão de carboidratos, e níveis baixos de vitamina B12. Então, não sou a favor de radicalismos na alimentação. Todavia, é direito de todos saber que os animais sofrem ao serem abatidos e muitos vivem suas vidas em estado de pura crueldade. Então, ingerimos o corpo de um animal cujo sistema nervoso sofreu quando foi torturado. Outro fator impactante é a devastação do meio ambiente em função da criação dos animais para alimentação humana. As pesquisas têm mostrado que esse é um dos maiores fatores de aquecimento global. Tem uma nota de rodapé aqui do Greenpeace. Mais carne ameaça o planeta. Nossos apoiadores estão nos dizendo que eles estão realmente preocupados com o impacto que a obsessão do mundo pelo consumo de carne está causando ao meio ambiente, especialmente nas mudanças climáticas. Os pecuaristas têm cortado milhões de quilômetros quadrados de florestas para pastagens, inibindo a capacidade de absorção do carbono atmosférico. As corporações não podem construir fazendas rápido o suficiente para satisfazer nosso apetite por bifes e hambúrgueres. Cada fazenda atulha centenas de animais em poços gigantes de estrume que emitem não apenas dióxido de carbono, mas gases potentes como o metano. O impacto do metano na mudança climática é 25 vezes maior que o dióxido de carbono. Este é o seu potencial de aquecimento global. Juntos, devemos nos tornar mais conscientes da carne e ajustar nossas dietas. Quando adicionamos mais vegetais e proteínas alternativas às nossas dietas, começamos a curar o planeta. Essa é uma carta do Greenpeace, de 25 de agosto de 2015. Então, as pesquisas têm mostrado que esse é um dos maiores fatores de aquecimento global. Para não ficar com sentimento de culpa quando se ingere alimento de origem animal, aprendi com o filme Avatar a agradecer pela vida daquele animal. Entre aspas, uma morte limpa, como dizem os personagens do filme, fazendo uma oração. Uma pequena gratidão sincera faz muita diferença. Ainda é necessária muita persistência e bom humor quando você resolve evitar ou diminuir o consumo de carne animal.
Além da risada da garçonete, já passei por inúmeras situações em que o assunto é alvo de piadas, inclusive na África, quando o guia do safari me disse que ser vegetariano engorda, pois basta olhar para o hipopótamo. Aprendi a rir junto, e isso me ajuda a manter minhas convicções. Finalmente, a garçonete me trouxe arroz e batatas. Apesar de serem alimentos ricos em carboidratos, que se transformam em açúcares no organismo rapidamente, para mim foi um banquete que apreciei muito, ao mesmo tempo em que curtia a paisagem na janela do trem. Já estava escuro quando retornei para a cabine. O calor era tão forte que precisei molhar uma camisa com água e passar pelo corpo. Uma camada espessa, parecendo uma cola, já cobria minha pele. E isso me dava a opção de não passar repelente para mosquito naqueles dias. Acordava diversas vezes com o solavanco do trem sobre os trilhos, com a cabeça quente e suada. Estava escuro na cabine e imaginei que naquele momento o trem estaria cruzando o Selous Game Reserve, outra grande reserva de fauna africana. Mais adiante o trem parou. A janela continuava aberta e lá fora estava bastante escuro. Algumas vozes se aproximaram da janela. Liguei a lanterna e vi senhoras africanas com grandes cestos sobre a cabeça. As cestas estavam cheias de cocos, aqueles cocos com cabelo. O senhor muçulmano tinha saído do trem e retornado à cabine carregando vários daqueles cocos. Como estava escuro, enxergava pouco mais que os olhos do senhor muçulmano e pedi que ele comprasse alguns para mim também. Pela janela ele chamou as mulheres africanas. Então ele me alcançou 2 cocos e perguntei como poderia abri-los. Ele voltou para a janela e chamou uma das vendedoras. E após trocar algumas palavras em Swahili, uma pedra foi alcançada pela janela. O senhor percebeu meu embaraço para quebrar a casca dura e ofereceu ajuda. Com absoluta naturalidade, removeu o cabelo do coco e precisou desferir apenas um golpe para quebrar a casca. Asante sana, agradeci. Pela janela, via a noite escura. Bebia água de coco, refletindo sobre o lugar onde estava e a experiência surreal que estava vivendo. Bom, no próximo vídeo nós continuamos. Ó, falta só isso, ó. Será que semana que vem a gente termina o livro? Vamos ver, né? Vamos ver. Então tá. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Que seja maravilhoso, abençoado. E segunda-feira estaremos de volta aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada por mais essa semana aqui com a companhia de vocês. Espero que estejam gostando cada vez mais dos relatos de viagem.
Quanto que a gente aprende, não? E voltamos então, tá? Na próxima semana. Muito obrigada, um abraço. Não esqueçam, por favor, de deixar pelo menos o seu like, tá? Tchauzinho!